Amém. Eu havia preparado aqui o estudo bíblico e vou compartilhar ele, porque, irmãos, nossa igreja, graças a Deus, está crescendo e a gente está com foco desse estudo bíblico organização de ministérios e expor também para aqueles ainda que não nos conhecem sobre a nossa missão, sobre a nossa visão, os nossos propósitos. Então, o estudo, a princípio, tinha sido preparado para ser antes do culto, mas antes do culto só estava aqui os irmãos que já conhecem desse estudo, porque a gente já compartilhou um pouco dele no ano passado, no início ali da nossa igreja, principalmente com o Charles, com a Pri, com o Panta, mas agora a gente vai estar compartilhando aqui de novo, para que os irmãos venham compreender. Eu aprendi uma coisa com o antigo pastor, que a gente não deve se questionar por quem não veio, e sim agradecer por quem veio. Então eu creio que quem veio hoje aqui a estudo, veio por um propósito, e aprender um pouco também do que a gente vai compartilhar aqui, não vai ser em vão, porque Deus tem um plano específico. E eu creio que a gente vai falar aqui, irmãos, primeiramente, esse estudo, a gente colocou o nome de diáconos. Por que, irmãos? Diáconos é a palavra grega para servo, aquele que serve, aquele que ajuda, aquele que contribui, aquele que chega junto. Amém, irmãos? Amém. Tanto homem como mulher, não importa, que está disposto ali a ser voluntário no serviço na casa de Deus. E aqui é a gente chama de sala de acolhimento, que é você conhece, você ama e você serve. Você conhece um pouco da nossa igreja, você começa a amar a nossa igreja e você se coloca à disposição para servir a nossa igreja. Amém. Amém, irmãos? Amém. E assim a gente vai estar fazendo esse domingo, o último domingo de maio e também o último domingo de junho. Os próximos 3 domingos, contando com hoje, a gente vai estar falando sobre isso. Organização de ministérios, nossa visão e propósito da nossa igreja. Amém, irmãos? Amém. Primeiramente, vamos explicar um pouco, para quem não nos conhece. Acho que a maioria conhece, mas bem resumido, irmãos, bem resumido mesmo. Eu, como pastor dessa igreja, junto com a minha esposa, estamos há 15 anos servindo ao reino de Deus, desde quando me converti ao Evangelho, ali em 2011. Já havia sido batizado aos 14 anos, dos meus 14 aos 20 fiquei afastado, e com 21 tive encontro com Jesus, que mudou minha vida, e vivi a experiência do novo nascimento. Amém. Desde então, venho servindo a igreja local, já são 15 anos. Durante 8 anos nós servimos a igreja Assembleia de Deus em Gelsenkirchen, onde a gente conheceu muitos irmãos, onde fui obreiro, diácono, líder de jovens, líder de varões, fiz seminário de teologia, aprendi muito com o pastor Carlos, aprendi muita coisa boa e também muita coisa ruim, e a gente carrega as coisas boas. Amém. E a gente construiu boas amizades ali, irmãos, que a gente tem até hoje. Esse é o propósito da igreja, construir irmãos, fazer irmãos. E dali a gente viveu depois um ano numa igreja alemã, liderando uma célula, servindo também na diaconia. E depois de um ano ali a gente foi para a igreja de Filadélfia, onde a gente ficou 4 anos lá, junto com o pastor Rogério, do Carmo, onde a gente aprendeu muito. Me tornei ali pastor em outubro de 2022, fui ordenado no Ministério Pastoral. E desde outubro de 2022 venho servindo a igreja local como pastor. E em 2025, fevereiro, a gente iniciou aqui a igreja no EVEC, juntamente com nosso irmão Pantaleão, nossa irmã Priscila. Na casa deles foram os primeiros encontros. A gente veio ali com uma bênção do pastor Rogério, com o Carmo também abençoando. A própria vida deles foram as primeiras pessoas que falaram da chegada desse tempo para nós, dessa porta, desse novo tempo,
a própria pessoa da do Carmo, o próprio pastor Gêmeo já tinha falado sobre isso também, sobre esse tempo que a gente estava passando ali de passagem na igreja de Filadélfia, e que era só questão de tempo, né? O tempo ia chegar, e ele chegou ali no início de 2025, e a gente foi muito claro com eles, transparente, conversando com eles tudo, explicando, analisando tudo, iniciando uma procura por igrejas aqui na cidade de Dortmund, para a gente começar a realizar cultos. Foi difícil achar, mas graças a Deus, não tão difícil quanto eu imaginava, Deus preparou esse lugar aqui e abriu essa porta. A gente iniciou ali na casa do nosso irmão Pantaleão, na rua Neueweg, em Data, e Deus foi colocando, né, o desejo do nosso coração de buscar um local. A gente começou a buscar, a gente achou, e começou ali eu, minha esposa, Pantaleão, Priscila, nossos filhos, há um ano atrás, né, fevereiro de 25. E a igreja vai crescendo e precisa organizar algumas coisas, irmãos. É necessário uma organização de ministérios, de diaconia, de serviço, de voluntariado. E é por isso que a gente está tendo essa reunião. Para alguns irmãos também entenderem sobre um pouco da nossa vida, um pouco da nossa história e do nosso ministério. Ali, no início do ano também, no início da nossa igreja, a gente começou a andar junto com o ministério da igreja de Nazareno, que é lá de São Carlos, o pastor Nivaldo, que é o pastor que nos pastoreia, que está sempre ali disposto a nos ouvir, a nos aconselhar. É uma pessoa que vem nos ajudando muito. E sempre que os irmãos também precisarem de alguma ajuda, irmãos, pode contar conosco. Temos lá pastores, a gente pode fazer chamada de vídeo. É uma ajuda que a gente tem. Tanto ele como a mulher dele, a pastora Eliana, que é psicanalista, tem mais de 60 anos, mais de 30 anos de ministério pastoral. Então são pessoas experientes que nos auxiliam, juntamente com o Ministério da Igreja de Nazareno, que é algo que a gente já tinha no coração desde quando eu congregava em Gelsenkirchen. Eu já aconselhava o meu pastor lá, da gente ter um ministério, ter pastores, ter pessoas que nos acompanham. E ele sempre dizia, não precisa. Na Igreja de Filadélfia eu recomendava também, porque é muito importante a gente caminhar juntos. A gente é corpo, e o corpo não anda sozinho. Você já viu uma cabeça rolando? Você já ouviu falando isso? Uma cabeça rolando lá no centro de Baumhof ali, ó, sozinho uma cabeça, sozinho uma mão ali, ó, lá um braço do outro lado da rua. Vocês não veem, irmão, o corpo não vive, membro não vive longe do corpo, o membro vive junto do corpo. A gente só é forte juntos, a gente precisa uns dos outros. E é por isso que a gente tomou a decisão de andar juntos, ser pastoreados, ter pessoas lá que possam nos acudir em qualquer momento de necessidade. Então, estamos aí, irmãos. Vou estar resumindo, mas vamos que vamos. Vou procurar ser direto ao ponto. A gente tem a visão, irmãos. Nossa visão é de ser uma igreja viva, bíblica e saudável, que reflete o amor de Cristo, que transforma vidas. Essa é a nossa visão, irmãos. Ser uma igreja viva, bíblica e saudável, que reflete o amor de Cristo e transforma vidas. Amém, irmãos? Amém. Qual que é o nosso propósito aqui, irmãos? É ser um lugar de amor, esperança e novos recomeços, onde vidas são fundamentadas nas palavras de Jesus. O nosso fundamento aqui, irmãos, não são as palavras do pastor Gabriel, não é o que sai aqui dos meus pensamentos, e sim as palavras de Jesus. Se eu não estiver de acordo com a palavra de Deus, se eu não estiver de acordo com o que Jesus nos ensina, irmãos, vocês podem me questionar, vocês podem me colocar na parede e falar, pastor, isso aí não está de acordo com a palavra, não. Isso aí não é o que Jesus ensina, não. Amém, irmãos? Amém. Pode falar, porque o propósito da nossa igreja é uma igreja fundamentada em Jesus. Amém. Jesus é o cabeça, não é o pastor Gabriel. Não, é Jesus. A igreja começou há 2000 anos atrás, tendo Jesus como fundamento. A igreja é um organismo vivo que vem há milênios, andando, vencendo, passando por cima de perseguições e continuando em pé. A igreja Neueweg, Nazareno, é uma igreja local, fundamentada em Jesus. Ele é o pastor, ele é o cabeça, e nós somos instrumentos dele, para seguir aquilo que ele coloca em nossos corações, de acordo com as palavras dele.
Amém? A missão da nossa igreja é ser uma família. Família, irmãos. Família que vive o Evangelho, amando a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e amando ao nosso próximo como a nós mesmos, formando discípulos e pregando a mensagem do reino de Deus. Essa é uma missão que nós temos, irmãos. É uma missão. É isso que nós queremos para a nossa igreja. Não é só ser um ponto de encontro. A gente se encontra, beleza, ouve a palavra, canta umas músicas, come um pão de queijo, toma um café e vai cada um para sua casa. Não, irmãos. Longe disso. Família. Família se envolve, família se integra, família senta na mesa, família tem comunhão, família compartilha o coração, família visita no hospital, família chora junto, família se alegra junto, família amiga, família pergunta, família manda mensagem. Amém, irmãos? Amém. Isso é família. Família vai na casa, família visita, família atravessa a cidade para ir na casa. Ou é, ué? A minha mãe mora longe de casa. Eu vou na casa da vizinha então. É mais perto? Não, você vai na casa da sua mãe, porque é sua família. A gente está disposto a se sacrificar por causa da nossa família. Então aqui é família, irmãos. É família que vive o Evangelho amando a Deus. Esse aqui eu repito, hein, José? Todo mundo está falando isso, né, José? Amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amando também ao próximo como a nós mesmos, formando discípulos. Muito importante, a nossa missão é essa, formar discípulos, que outros discípulos saiam do nosso meio, irmãos. É parte da caminhada, é conhecer Jesus e é se tornar discípulo de Jesus, é seguir Jesus. Discípulo é aquele que segue o mestre, que aprende com o mestre, que está junto, que está olhando para ele, que está junto com ele, irmãos. É discipulado. E aí o que a gente faz quando a gente se torna discípulo, irmãos? A gente prega a mensagem do reino de Deus. E prega onde? Só aqui? Não, em todo lugar. Aí a gente vai estar lá no líder pregando a mensagem, vai estar lá na universidade pregando a mensagem, vai estar lá na Bosteller pregando a mensagem, vai estar lá na logística lá pregando a mensagem, vai estar lá vendendo sushi pregando a mensagem, vai estar em todo lugar pregando a mensagem, pregando a mensagem, em nome de Jesus. E essa é a missão. Que assim seja, irmãos. Amém. Organização de ministérios. Irmãos, queremos formar aqui, irmãos, um corpo de voluntários. Graças a Deus, irmãos, hoje tem pessoas aqui no nosso meio que está nesse início assim, a gente nem precisa falar muito, né? Já no primeiro culto já estava ajudando na cozinha, nas amigas da Jéssica. Eu lembro que não tem por que ficar falando. Eu não quero ser injusto com ninguém, não vou ficar mencionando nomes, irmãos. Mas assim, tem pessoas no nosso meio, graças a Deus, está nos ajudando de diversas maneiras. Não pergunta se precisa trazer alguma coisa, as pessoas trazem. É algo muito voluntário no nosso meio. Nunca faltou o que comer depois do culto, né? Aleluia. Sempre teve alguma coisinha. Glória. E isso é do coração, irmãos. É da voluntariedade. É voluntariado. Em nome de Jesus. Servindo com excelência no corpo de Cristo. Para que tudo funcione com ordem, excelência e amor. É necessária organização, compromisso e disposição para servir. Amém? Amém. Para que tudo funcione com ordem, excelência e amor. Amém. Vou repetir, irmãos, porque às vezes a gente só lê e passa batido, né? Passa assim, está lendo o texto e ninguém presta atenção, né? Para que tudo funcione com ordem. Funcione com ordem onde? Na igreja, no corpo, na família. É necessário excelência e amor. É necessário organização, compromisso e disposição para servir. Amém, irmãos? Amém. É isso que é necessário no nosso meio para que haja um funcionamento e um andamento e um avanço do reino de Deus. Um avanço da igreja local. Um avanço dos discípulos de Jesus, irmãos. Irmãos, a gente foi chamado para fazer a diferença nessa terra. Em nome de Jesus. Glória a Deus por essa igreja, glória a Deus.
Que a gente venha fazer diferença nessa terra, irmãos. Amém. Sabe o que eu vi essa semana, Júnior? Dois amigos lá no trabalho alemão. E os caras falaram assim: a primeira vez que a gente ouve falar do Evangelho. É a primeira vez que a gente ouve um cristão que entende. Um cara que tem 40 anos de idade, nasceu aqui. Os caras nunca ouviram falar. Cadê o povo? Cadê os alemães cristãos 007 que ficam se escondendo? Ei, irmão, a gente não quer ser cristão 007, a gente quer ser aqueles que compartilha. Está sentado numa pausa ali, ó, tomando um cafezinho. É tudo para a glória de Deus. Aproveita a oportunidade. Glória a Deus. Fala do amor de Jesus. Que seja assim. Esse é o propósito de nossas vidas, irmão. A gente saiu lá do Brasil para ser luz nessa nação. A gente saiu do Brasil para ser luz nessa terra, para ser sal nesse mundo. Em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja, irmãos. Aqui a gente vai ter algumas bases bíblicas que eu vou tentar pular. Eu vou falar aqui rapidamente, mas eu vou voltar depois porque eu vou pregar em cima disso aí. Eu vou tentar resumir aqui, irmãos. Base bíblica para isso. A igreja é o corpo de Cristo e cada membro tem uma função essencial. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Depois quem quiser anotar pode anotar. Em nome de Jesus. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. A igreja é o corpo e cada membro tem uma função essencial. Efésios 4,16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Como que a igreja cresce? À medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Mateus 20, do 26 ao 28. Palavra de Jesus. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus é o exemplo supremo daquele que serve, aquele que lava os pés dos discípulos, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, e não ficou preso à sua glória, e sim se encarnou e veio até nós, se fez gente como nós, e serviu, e foi fiel até o fim. Ele é o exemplo supremo de servir. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e constantes, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, pois no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Amém, irmãos? Tudo que fizerem, na verdade eu fico pensando assim, se eu parar de falar agora, e a gente só resume nisso aqui, já tá bom. Mas tá bom. Porque se a gente só resume nessa passagem, tudo o que fizerem, tudo, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem vocês servem. Irmão, Glória a Deus. não fala mais nada. Se eu parasse aqui, né, irmã Tatiana? Parasse aqui já tá bom já. Já falei tudo aqui. Eu não, né? Apóstolo Paulo, palavra de Deus. É, Júnior? Glória a Deus. Tudo, sem exceção. Dá uma pregação aqui. Mas vocês leram, né, irmãos? Leem e guardem isso, por favor. Por favor. E aqui também, Filipenses capítulo 2, versículo 13 e 15. Pois é Deus
quem produz em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam filhos irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Amém. Amém. Cada ministério tem um papel importante no andamento dos cultos, no crescimento espiritual, no cuidado das pessoas e na expansão do reino de Deus. Aí agora a gente vai falar sobre cada ministério, irmãos. Cada ministério. A importância de cada ministério. Nós temos aqui o pastor, que sou eu com minha esposa. O pastor é o líder espiritual da igreja. Ele ensina a palavra, ele cuida das ovelhas, ele orienta e direciona a vida da igreja. Sua função é essencial para manter a igreja firme na verdade e no propósito de Deus. Amém, irmãos? Amém. Não gosto de falar muito assim por causa própria, né? Então, olhem por mim e contem conosco. Contem comigo, contem com a minha esposa, contem com a nossa ajuda, contem com as nossas orações, contem para aquilo que for necessário, de verdade. Contem conosco e orem por nós. Em nome de Jesus, que nós queremos permanecer com todo o coração nos dedicando ao Evangelho e ao serviço do Reino de Deus. Em nome de Jesus. A importância de cada ministério. Nossa igreja tem um presbitério que é formado por eu, minha esposa, o nosso irmão Pantaleão e a Priscila. E é um ministério que a gente se encontra para conversar, para ter reuniões, para discutir ideias. Essa reunião aqui, antes de estar aqui, a gente conversou junto com eles, a gente programou essa organização de ministérios. Então é algo fundamental para a nossa igreja, fundamental para nós como liderança, ter alguém que a gente conversa, que a gente troca ideia, que a gente ouve, que a gente compartilha. É muito importante ter essa liderança, ter esse presbitério, que é onde a gente ali consegue ter equilíbrio nas nossas decisões, fundamentar a nossa liderança e garantir o andamento da igreja de maneira saudável. Nada focado só na minha cabeça, que a gente conhece, experiência própria, né? Algumas igrejas que centralizam tudo só no pastor, e aí fica só girando no pastor, e aí a consequência vem lá na frente. Então a gente procura ter o nosso coração aberto para ouvir conselhos, para ouvir o pastor lá Nivaldo no Brasil, para ouvir o ministério do presbitério, da liderança, para ouvir a igreja também, viu, irmãos? Quem tiver aconselhamento, quem tiver dica, sugestão, chega na gente, irmãos, jogo aberto, olho no olho, transparência. Ô pastor, isso aqui, uma sugestão para o Ministério X, uma sugestão para o Ministério Y. O que o senhor acha de a gente fazer assim? Sabe, irmãos? Transparência, irmãos. Eu glorifico a Deus pela vida de algumas pessoas aqui que já tiveram alguns momentos que eu falei alguma coisa ou teve alguma situação que não foi agradável, me chamou para conversar. Muito bom isso, irmãos. É a melhor coisa. Chama a gente para conversar, sabe? Chama a gente, olho no olho. Eu posso me explicar, a gente pode se entender. Se aquilo que eu estou fazendo contradiz a palavra de Deus, chama mais algumas 2 ou 3 testemunhas, irmãos, e vamos colocar isso na pauta. Não está resolvendo? Chama a igreja inteira, vamos fazer uma assembleia. Irmãos, quem acha que isso aqui precisa ser corrigido? Esse comportamento do pastor está certo? Irmãos, a gente é servo. O pastor, a Camila gosta de falar, o dia que a gente desceu ao pastor foi no dia 2 de outubro de 2022. A gente desceu ao pastor, porque a gente desce. Quanto mais alto a gente é, mais baixo. Quanto mais cargo a gente tem, mais servo a gente se torna. E essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade. A gente está aqui para servir, irmãos. Amém. A gente foi chamado para servir. A gente ficou nesse país para servir o reino de Deus através da nossa igreja local. E assim tem sido desde 2012. Sempre esse propósito. E assim continuará sendo. Então, estamos abertos, irmãos, para todo tipo de sugestão para o crescimento e para a ajuda da igreja. Próximo aqui, administrativo, irmãos. Olha só, hein? Tem administrativo, organiza processos internos, agendas,
funcionamento geral da igreja. Sem organização, a igreja perde a eficiência e direção prática. Lembra, já? A gente se reunindo lá na casa da Pri, só tomando uma ceia, louvando e cantando, na sala de casa, né? E a gente, tipo assim, não imaginava que em um ano a igreja já estaria nessa proporção. Tem 40 pessoas no nosso grupo do WhatsApp, irmãos. Amém. Bastante gente, irmãos. Glória a Deus. Então a gente precisa entender que tem responsabilidade nas nossas mãos. E não dá para ficar só com um pastor. A gente precisa entender que tem que ser distribuído. Cada um pode ajudar de alguma maneira. Por exemplo, esse administrativo. A gente precisa, irmãos, de ajuda. Tá bom? Até agora eu não faço tudo aí, eu faço tudo um pouco. Mas glória a Deus por isso. Mas aos poucos a gente vai se organizando. É uma questão, irmãos, para a gente começar a entender. A gente não está falando aqui que a gente vai sair daqui com cada pessoa fazendo algo em algum ministério. É algo para a gente começar a compreender tudo que está por trás da igreja. Não é só o culto de domingo. Tem toda uma estrutura e é algo que a gente está formando como uma igreja que está no seu primeiro ano de vida. Então a gente precisa que haja essa compreensão de todos e essa organização. Amém, irmãos? Amém. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Não. O próximo passo aqui é a tesouraria, que é o financeiro. Administra as ofertas, os dízimos, os recursos financeiros, com responsabilidade e transparência. Esse ministério garante boa administração e confiança da igreja. Esse ministério é quem cuida, irmãos. A nossa irmã Priscila, ela tem acesso a tudo, juntamente comigo, com a minha esposa. E a gente tem um livro. Quem quiser ver o livro das entradas da igreja, está tudo aqui, irmãos. Tem a pasta com todos os gastos. Até agora, irmãos, tudo que entra na nossa igreja é para cobrir os gastos do nosso local, para comprar uma decoração, para realizar um evento na igreja, coisas básicas, irmãos. O pouco que sobra, a gente está fazendo uma reserva de emergência, pensando de maneira sábia, pensando de maneira que a gente fique bem administrado. O nosso desejo, irmãos, assim que tiver com as documentações tudo regularizadas, até o final do ano fazer aqui uma reunião, prestação de contas, para os irmãos verem. Amém, irmãos? Amém. Porque tem gente que não acredita. Mas essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade. A gente aqui é tudo voluntário. E tudo que vem entrando na igreja para cobrir gasto, para fazer melhorias para a igreja e para a gente fazer uma reserva de emergência, pensando em possíveis emergências. Porque a gente aqui, irmãos, a gente não tem nada. Esse microfone aqui não é nosso, tá? Esse aqui pertence à igreja alemã. Esse som aqui, esses pianos, esses bancos, essas cadeiras, pertence à igreja alemã. Vamos supor que amanhã ele chegue para nós e fala assim: amanhã vocês têm que sair daqui. O que a gente vai fazer? Tem que estar preparado, né, irmãos? Não é o caso. A gente tem, glória a Deus que a gente tem. Olha essa mesa aí. Quanto que é essa mesa aí, Thiago? Essa mesa aí? 1000 gigabytes daí. Bons 1000 euros daí. Então tem toda uma estrutura, uma televisão dessa. Irmãos, tem coisa que é só Deus que faz. Porque quem que vai acreditar numa coisa dessa, né, Thiago? Chegar numa igreja com tudo pronto, meu irmão, é de Deus. Glória a Deus. Quando a gente conversou lá com o pessoal da igreja de Filadélfia, saiu de lá, eu lembro que eu falava com os irmãos: eu estou cheio de medo, estou cheio de insegurança, como é que vai ser? A gente está saindo de uma igreja pronta aqui, amando o povo e começando algo novo que vai ser na casa do planta ali, só para as nossas crianças. Não tem nem espaço. E eu eu amo a igreja, e como é que eu vou ficar pensando? A gente a princípio pensava que ia se reunir só de um sábado sim, um sábado não. Eu ficava: meu Deus, como que eu vou ficar assim congregado no final de semana? O que eu vou fazer? E aí, ai meu Deus, aí Deus foi abrindo as portas, foi colocando as pessoas no nosso caminho, foi fazendo acontecer. E glória a Deus por isso, irmãos, glória a Deus por isso. E essa aí é a importância desse ministério também, do financeiro. E aqui depois a gente entra aqui na secretaria. Secretaria, irmãos, cuida de registros, comunicação interna, apoio administrativo, ajuda na organização e no fluxo de informações da igreja. Sabe aquelas informações tipo assim, irmãos? Quem são os aniversariantes desse mês? Sabe que essa semana quem que lembrou do aniversário do Charles hoje? Parabéns, Charles! E amanhã tem outro aniversariante também. Quem que vai lembrar? Quem tem? Amanhã tem. A Pri Pantanal. Amanhã é aniversário dela. E aí, essa semana eu estava lá no backshop fazendo pão pro trabalho. Falei: o último domingo do mês é agora. Abri aqui no celular, bloco de notas, fiz os aniversariantes.
Olha só. Tem agora o Charles e a Pri no mesmo dia, né? Tem que ter um outro. Que seja mais simples que for, mas tem que ter alguma coisa pra gente fazer. Amém. E pra gente ter esse momento, né? Todo último domingo, nosso desejo é fazer sempre a celebração, né, de aniversário dos irmãos. E vamos continuar fazendo. E aí, irmãos, a gente às vezes precisa de ajuda. O fulano já falou que aniversariante é esse. Cuidar não só desse registro, mas de outras coisas. Mas, para os irmãos, só estar ciente, irmãos. A igreja está crescendo, graças a Deus, e a importância de cada ministério. Ministério de louvor. Ministério de louvor, glória a Deus. A gente iniciou esse ano com um monte de gente chegando. Samuel, a Vitória está participando agora. A Priscila que não veio hoje. A Suzana que está viajando. O Pantaleão junto com a Pri são os líderes do Ministério de Louvor. Então, eles vão em breve, a gente vai estar fazendo uma reunião todo mundo junto, para explicar quem que vai participar, como é que vai fazer, vai ter que ter escala. Então é muito importante o Ministério de Louvor na igreja, irmãos. Tem empenho, eles têm que preparar toda semana 5 louvores, um em alemão, tem que ter ensaio, tem que mandar os louvores com antecedência para o Charles, que organiza tudo. Tem que ter toda uma organização, irmãos, para isso. Então tem todo o empenho. E o louvor, irmãos, é essencial para o andamento de um culto, irmãos. O louvor, irmãos, às vezes a gente não lembra do que foi pregado, mas lembra do que foi cantado, né? Às vezes eu por exemplo, lembro da primeira experiência que eu tive com Deus, com 12 anos, do louvor que estava tocando. Em espírito, em verdade, te adoramos. Aí que, pode. Aí eu lembro do louvor que tocou no dia do meu batismo, que foi essa que hoje preciso de ti, né? Distante de ti, Senhor. E quando eu estava no mundão, sempre me lembrava dessa música. Sempre me lembrava. Fiquei 5 anos afastado, às vezes numa balada, às vezes numa rave, distante de ti, Senhor. Não vale a pena existir, não estava valendo a pena aquela vida. Mas graças a Deus, são louvores que vão impactar a nossa vida. Amém. A importância do louvor. Isso, do culto. Então, irmãos, o Ministério de Louvor está aqui para continuar abençoando vidas, para continuar tocando em corações. E em breve vai ter essa reunião dos irmãos aí para organizar o Ministério de Louvor. Irmãos, Ministério de Intercessão, irmãos. A gente precisa orar mais, irmãos. Intercessão, irmãos. Sabe o que é intercessão? Dedica-se à oração contínua pela igreja. Dedica-se à oração contínua pela igreja, pela liderança, pelos membros, pelas necessidades. Sustenta espiritualmente tudo que acontece na igreja, sendo base invisível, mas essencial. Irmãos, a oração é essencial para o andamento da nossa igreja. É essencial. É essencial. É incrível que no dia 22 de fevereiro aqui a gente fez um culto de 1 ano. A igreja voltou, tivemos que abrir ali, glória a Deus por tudo. Mas desde aquele dia até hoje, o tanto de ataque espiritual que eu e minha casa temos sofrido, problemas de vaza-chave, problemas de saúde com a minha esposa, com o meu filho, ataques na minha mente, coisas que são sérias, irmãos, que a gente precisa vencer com armas espirituais, que são oração, jejum. E também teve o jejum que a gente fez no mês de março, né? Amém. Irmãos, o diabo não brinca. A gente está por amor no como é que chama lá? No cacho do marimbondo, né? A gente está por amor no cacho do marimbondo, irmãos. Teve gente que chegou aqui na nossa igreja que no mês de dezembro estava tentando suicídio, irmãos. E aqui teve encontro com Jesus, irmãos. Amém. Teve vida transformada, irmãos. Olha o poder disso, irmãos. Irmãos, uma porta de fé, de esperança muda vidas. E a gente precisa fundamentar nosso terreno, a nossa vida com oração. E a gente precisa. A gente tem a nossa oração toda quarta-feira, no nosso grupo do WhatsApp, 21h30. Mas além disso, irmãos, é começar a ter um ministério de intercessão. Pessoas orando, um ora 10 da manhã, todo dia. O outro ora meio-dia. O outro ora 15 horas da tarde. E assim vai distribuindo, irmãos. A igreja vai estar sempre em oração. É muito importante isso, irmãos. Em nome de Jesus. Aí agora aqui falando de maneira assim sequencial, né? O Ministério das Mulheres que nós temos. Quem cuida da minha esposa, junto com a Priscila. Dos jovens, dos homens.
só para dar uma resumida assim, bem rápida, irmãos, desses ministérios, deixar claro para os irmãos que a gente vem realizando, né, encontros, às vezes uma vez por mês, às vezes dois em 2 meses. Que a gente vem, irmãos, realizar até um encontro nas casas, sabe? Conversa aqui, ó, comigo, conversa com a minha esposa. Ó, a gente pode fazer dia X na minha casa. Você abre a sua casa para fazer? Ah, você quer fazer o quê? O chá de mulheres lá? Vamos fazer. Vamos fazer um encontro com todos? Vamos fazer. Um encontro de homens? Vamos fazer. Um encontro de jovens? Vamos fazer. Vamos abrir, vamos conversar, comunicação, irmãos. Fazer os encontros nas casas. Às vezes a gente não consegue, às vezes eu não posso dar por causa do meu trabalho. Nosso irmão Pantanel não pode ir. Às vezes a Camila não pode dar. A nossa irmã Priscila pode ir. E a gente vai se organizando de maneira estruturada, de maneira organizada. Realiza, irmãos. Vamos realizar. Vamos sentar na mesa, vamos compartilhar o Evangelho. Vamos ter tempo de comunhão. Vale para o Ministério das Mulheres, vale para os jovens e vale para os homens. Em nome de Jesus. E sempre quando a gente estiver aqui na igreja, que geralmente é de sábado, vamos chegar junto, irmãos. Não vão faltar não. Às vezes é um só no mês, às vezes é um só em 2 meses. Vamos se fazer presente em nome de Jesus. Ministério infantil, que graças a Deus a gente está com a minha esposa, a Priscila, a Suzana, que vai chegar em breve, a Jamires, a Ânica e a Vitória, né? Todas ali participando do Ministério Infantil. E o nosso pensamento é o quê? Que todas elas participem para incentivar cada uma delas a ensinar a palavra de Deus e também para que haja esse revezamento, para que todas elas consigam cultuar. Porque não é saudável para as irmãs faltar de culto. Às vezes a minha esposa fica 3 domingos sem participar do culto. E aí, às vezes, a Priscila também. Então a gente às vezes vai se organizando. Uma fica hoje, semana que vem a outra. A outra irmã. E assim a gente vai se organizando e também sedimentando ali o desejo, né, esse amor pela palavra, de preparar uma aula, de preparar um ensino, de ensinar não só o nosso filho, né, ensinar as outras crianças e trazer esse ensinamento depois para a nossa casa. O mesmo culto que você deu lá na salinha, dá para a sua família. Isso a gente vai crescendo, irmãos. Em nome de Jesus. O Ministério da Recepção, irmãos, que a gente vai ter em breve aí, que é receber as pessoas com amor, atenção e cuidado. Muitas vezes é o primeiro contato com a igreja. Amém, irmãos? Amém. Quem estava aqui quando a Priscilinha contou o testemunho dela, que ela falou que quando foi recebida pela Jamile e pela Vitória na porta, ela falou: aqui no lugar. Quer dizer, pela recepção que ela teve na igreja, ela já ficou. Amém. Vocês lembram a importância de uma recepção? Esse dia a gente estava num restaurante ali no Vatichinho, com base no Paladar, sabe? Aí teve uma irmã lá. A irmã falou que lembra do meu sorriso. Não vi a irmã, nem sei quem é. Na verdade, eu não sei, não lembro dela. Mas ela falou que lembrou de mim. Aí, tipo, ela falou: eu lembro do seu sorriso, você estava sorrindo quando recebia a gente na igreja. Eu chegava lá, nossa, 2013. Nunca mais. Aí eu fiquei pensando, olha só a importância, né? Da boa recepção, do amor, do carinho que a gente chega e recebe as pessoas. Irmãos, nada em vão, é tudo para o Senhor. Aleluia. É tudo para a glória dele. Um encontro desse faz a diferença, irmãos. Um encontro desse marca uma vida, irmãos. Um encontro desse transforma uma história, irmãos. E a pessoa chega, fica, é abençoada, é edificada e tem a vida transformada. Em nome de Jesus. Tem também o nosso ministério do evangelismo, irmãos. A nossa irmã Tati, ontem com o Alice, foram nas ruas, compartilharam o evangelho, pregaram a palavra, tem experiência para contar. Isso eles fizeram ontem, de voluntariedade, coração aberto. Em breve a gente quer fazer mais, entendeu? Como igreja, levando o flyer da igreja. É algo que já está no nosso coração faz tempo, e a gente vai fazer, em nome de Jesus. A Tati e o Alice já estão com várias ideias aí, de coisas que a gente nem estava pensando antes. De conversar com clínicas que existem aqui, que a gente às vezes pensa só compartilhar o flyer para os irmãos virem para a igreja, né? Irmãos, é bom, glória a Deus, mas às vezes tem gente que precisa ir para uma clínica, né? Amém. Aleluia. E aí essa ideia é muito boa de entrar em contato com clínicas, de começar já no próximo evangelismo, quando tiver, ter um contato com uma clínica, levar o irmão lá que a gente conhece na rua, direto para essa clínica,
Irmãos, o Evangelho avança, o reino de Deus. Fazer, nossa, tem tanta coisa, né? Um encontro aqui, um cafezinho para os senhores aí de rua, né? Aqui na igreja mesmo, preparar a igreja, tudo. A gente pode usar o espaço aqui, no sábado de manhã, por exemplo. O domingo não, mas o sábado de manhã pode ser usado. Preparar um café da manhã, fazer um convite, irmão, vai ter o sábado lá, 9 da manhã, café da manhã lá na igreja. Amém. É uma boa. Isso eu não tive agora na cabeça. Mas é uma boa, evangelismo. Amém. A gente vai, quero até falar nessa semana pra cá, a gente precisa estar preparado como igreja para fazer isso também. Ela mesma compartilhou, conversando com as pessoas, na rua, as pessoas sabiam de Bíblia, irmãos. Sabia do Evangelho, sabia da história da igreja. Eu já também tive experiência assim na rua, de compartilhar o Evangelho com o cara mentindo, e o cara contra-atacar, falando todos os podres da história da igreja. E aí eu fui com ele e falei, realmente tem razão, tem muita coisa errada na história da igreja. Mas não é sobre isso que Jesus nos ensinou. Quem fundamenta a igreja em Jesus, vive igreja de uma maneira totalmente diferente do que essa aí que foi vivida durante alguns anos. A igreja fundamentada em Jesus ama, abraça, vai atrás, é misericordiosa, tem graça, tem bondade. E essa é a igreja que a gente quer compartilhar lá fora. E assim vai ser, irmãos. Que a gente venha atuar em ações como evangelismo de rua, projetos sociais e iniciativas missionárias. Em nome de Jesus. Temos algumas missões já em vista que a gente vai ajudar. Está tudo em vista, irmão. Está tudo no nosso coração. A gente já compartilhou sobre isso. A Igreja Nazarena do Brasil também já compartilhou conosco sobre isso lá em Rio Grande do Norte. Para a gente estar ajudando uma missão e visitar lá a hora que quiser. No meio do sertão lá, irmãos. Quem quiser ir lá a hora que quiser, o irmão lá já falou que pode. Inclusive em abril agora eles foram. É coisa assim, irmãos, que a gente vai passo a passo, não dá para a gente abraçar o mundo, mas a gente vai colocando isso claro para a igreja, porque está no nosso coração, tem que estar em oração e tem que estar no desejo de todo mundo para a gente viver junto, a mesma visão, o mesmo propósito e a mesma missão. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Tradução, irmãos. Quando chega alemão na igreja, dá um trevo, porque é uma coisa que ainda a gente está batalhando aí. Tem a gente que usa o app, mas o app às vezes deixa na mão, às vezes ele é bom, não consigo entender. Aí o app falou que foi top, perfeito. A gente depois foi na dúvida, você estava até ligado. Mas falaram que funcionou tudo. Tudo que é técnico depende de internet, depende de interferência, depende de vários fatores que uma hora pode funcionar muito bem, uma hora pode ter alguma falha. Por enquanto a gente tem usado o app, né? A nossa irmã Ânica já se disponibilizou de ajudar de vez em quando. A gente deseja conversar com outras pessoas também em breve. É uma coisa que a gente vai, em breve, quando tiver mais demanda, eu tenho que fazer. Mas, para os irmãos, é ciente também que a gente precisa de tradutores na igreja. Amém? A gente precisa de traduzir no culto às vezes, quando tem um alemão, quando tem dois, quando tem três. Eu estava até lembrando do culto de Páscoa do ano passado, eu pregando e traduzindo ao mesmo tempo. Que catástrofe! Mamma mia! Meu Deus, eu traduzia e pregava ao mesmo tempo. Nossa, Tiagão, ainda bem que você não estava. Tá saindo fumaça da cabeça. Nossa! E os irmãos foram que a palavra foi bênção. Oh, glória! Amém! É a palavra de Deus, né? Ela nunca volta vazia, independente de nós, né? Então a gente precisa trabalhar essas coisas. Aí aqui, irmãos, mídias sociais, irmãos. Mídias sociais é outra área da igreja, divulga a igreja. Olha o tanto de coisa, hein? Não acaba, né? Mídias sociais, irmãos, divulga a igreja, eventos, mensagens, leva o evangelho além das paredes da igreja. Amém, irmãos. Mídias sociais, que a gente venha valorizar também essa parte, a gente vai precisar de gente trabalhando com isso. Por enquanto eu estou fazendo. E faço com o maior prazer. Tem muita gente chegando aqui, o Tiagão, Samuel chegou até a igreja através das mídias sociais. De amigos também, né? Mais outras pessoas que chegaram. A Priscilinha, chegou também. E assim Deus vai trabalhando, irmãos, em corações. E a gente vai continuar divulgando. Então eu quero incentivar os irmãos, compartilhem
Quando tiver postagem ali, compartilhem, divulguem, faça a igreja tornar conhecida. Às vezes, através de uma postagem que você faz, uma outra vida acaba conhecendo a igreja. Amém. E se chega até nós, é uma ferramenta de evangelismo hoje que alcança de uma vez só centenas e milhares de pessoas. Centenas e milhares de pessoas de uma vez só, através de uma mensagem, um vídeo. E isso tem um poder muito grande, irmãos. É o mundo que a gente vive hoje. A gente fica, mas eu não gosto, tá tudo bem que você não gosta, mas é a realidade. O mundo de hoje é um mundo de mídias sociais, um mundo que exige de nós esse contato com as mídias sociais. Então, para a igreja, é muito importante a igreja continuar divulgando os exemplos, as mensagens, em nome de Jesus. Amém. As fotos, irmãos, tem foto também, olha aí, tanta coisa. A nossa Irmandade nos ajudou demais no início, com umas fotos. Hoje a Vitória nos ajuda, o Charles nos ajuda. Tudo evento, tudo ministério tem na igreja. Mesa de som, mídias. O Charles cuida de tudo aí, tudo isso aí desde o primeiro culto, desde o primeiro encontro. Ele faz com muita excelência tudo ali, no trabalho da mesa de som, das mídias, de tudo que envolve imagem. Inclusive essas imagens aí, ele que preparou tudo. O Charles é diferente, mano. O cara fala pra vocês uma coisa também agora, deixar claro para os irmãos, quando o Charles não está aqui, aí tem problema. Então, a gente precisa de mais pessoas trabalhando, irmão. Em breve vem mais pessoas trabalhando, ajudando o Charles, porque o Charles não consegue estar todo domingo aqui, irmãos. Vai dar uma dor de barriga. Vai dar dor de barriga. Acontece. E aí outra pessoa tem que estar para nos ajudar, irmãos. É muito importante. Então a gente vai conversar sobre isso também. Diaconia, irmãos. Cuidar da ordem, do culto, o apoio, a assistência durante e após os cultos. A diaconia é isso, irmãos. A diaconia é estar ligado no que está acontecendo no culto, irmãos. Está ligado, às vezes está faltando cadeira. Está faltando cadeira. Eu não tenho problema nenhum, irmãos, mas eu preciso de ajuda. Tem que ter diáconos prontos para pegar cadeira, abrir atrás. Eu lembro que no culto de aniversário, minha esposa estava tendo que abrir lá atrás, lá. Quase machucou a mão lá. Mas tem que abrir, alguém vai abrir. Mas está dentro, irmãos, diáconos, homens. A janela esse dia estava aberta aqui, as irmãs tudo com frio aqui. Aí ninguém percebendo que o povo estava com frio. Gente, você está com o olho aberto, sabe? Tirar o lixo depois do culto. Às vezes o lixo fica lá, se você fica até o final ali, nos ajuda, tira o lixo, sabe? Irmãos, em janeiro a gente não estava aqui. O pastor depois veio reclamar comigo que ficou fralda de criança lá, no lixo. Fralda de criança, ficou a semana inteira ali. Aí tipo assim, irmãos, por favor, né, a gente tem que cuidar. Tem que fazer as coisas. É coisa pequena, mas que faz a diferença, irmãos. Tem que se colocar no lugar do outro. Você não gostaria que ficasse uma fralda lá no banheiro da tua casa, na cozinha da tua casa, a semana inteira, né? Ninguém gosta, irmão. A gente está aqui usando um espaço que não pertence a nós. Então a gente tem que lidar com zelo, com amor. Em nome de Jesus. A mesma coisa a questão da limpeza. E, irmãos, eu estou falando aqui coisas que a gente tem que agradecer a Deus, porque a gente tem pouca coisa para fazer aqui. A gente pega já tudo pronto. Tem um pessoal de limpeza que vem aqui toda semana limpar. Irmãos, a gente faz só o básico. É a organização de antes do culto, pós-culto. Sabe? Coisas básicas, mas tem que ser bem feito. Tem que ser feito com excelência. Às vezes a sala do ministério infantil, irmãos, vai todo mundo embora e está tudo lá desarrumado. Irmãos, tem que ter uma organização. Acabou o culto das crianças, já organiza tudo, já guarda tudo. Esse dia estava lá, guardando as cartinhas de memória. Irmãos, ficamos lá guardando as cartinhas. Não, irmãos, vamos ajudar. Tá tudo bem, não tem problema. A gente faz, claro, com amor. Irmãos, tá tudo bem. Mas estou querendo despertar com todo mundo para a gente entender que a gente é família, membros do mesmo corpo e todo mundo ajuda. Amém, irmãos? Todo mundo. Organização, a cozinha. A gente também fazer com excelência. Quando trazer alguma coisa, fazer com amor. Em nome de Jesus. Não ficar reclamando, fazer com gratidão. A gente nem cozinha aqui, né? A gente traz pronto de casa. Também já é um trabalho a menos que a gente tem. Às vezes tem que cozinhar, né? A gente comprou agora nós lá para fazer umas coxinhas. De vez em quando tem umas coxinhas para fritar também. Mas é coisa básica, irmão, coisa simples, mas está tudo bem.
Quem estiver encarregado, se você não está conseguindo dar conta, tem que ficar na salinha, tem que ficar com as crianças, tem que vir para o culto e não consegue, fala. Não consigo, te ajuda. Melhor do que ficar reclamando. Então, para a gente cultivar isso, quem pode, ajuda. Se não pode, delega, fala para outra pessoa ajudar. E a gente vai assim avançando. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu vou pular aqui, Charles. Depois eu vou voltar aqui na... Eu vou direto, Charles. Então, chamado ao serviço. Todos esses ministérios são importantes, nenhum é maior ou menor, todos cooperam para o bom funcionamento da igreja. Todos esses ministérios são importantes, não tem diferença, todos cooperam para o avanço da igreja. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, não deixe falando sozinho aqui não, por favor. Eu sei que é cansativo essa reunião, ninguém gosta. Eu sei que às vezes a gente gosta, eu sempre gostei. Gosto de ver as coisas acontecendo, gosto de ver as coisas sendo organizadas, as peças encaixando no tabuleiro. Tem gente que gosta, eu sempre gostei, mas tem gente que não gosta, é cansativo. A gente gosta da palavra ser pregada. Jesus vai mudar a nossa vida. Amém, irmão? Glória a Deus, amém, irmão? Mas a reunião é necessária e a gente é um estudo bíblico que estava programado para o início do culto, mas está sendo agora por motivos de força maior. E aí, o chamado ao serviço não é apenas uma função, é um chamado, exige compromisso, exige pontualidade, exige responsabilidade, exige transparência, clareza, sinceridade, comunicação. Nada será feito por imposição ou obrigação, irmãos, e sim tudo por amor e gratidão. Não é sobre realizar tarefas, é sobre viver um propósito. Amém, irmãos? Não é sobre realizar tarefas, é sobre viver um propósito. Qual é esse propósito? Fazemos parte de uma família, congregamos em um corpo, que é a igreja, e aqui nós temos um propósito de servir, de ajudar, de cooperar para o avanço, para o crescimento da igreja. Em nome de Jesus, nada será feito por imposição ou por obrigação, tudo feito com amor e gratidão. Uma igreja saudável, ela não adoece. Se você estiver adoecendo, melhor parar para se curar. Meus irmãos, às vezes a pessoa entra num ativismo religioso, que esse é um dos maiores perigos. Quando a gente enfatiza que é uma igreja viva, bíblica e saudável, é muito sobre isso. Igreja saudável não entra em ativismo religioso. Igreja saudável não entra em caminho de religiosidade, em fazer tudo por obrigação. E esmuz das barras. Esmuz, tudo é por obrigação, tudo se torna fardo. Não é sobre isso, irmãos. A partir do momento que se torna fardo, que se torna obrigação, que está te adoecendo, dá uma marcha ré, conversa conosco. Nós vamos colocar, às vezes, outra pessoa no lugar. E está tudo bem, irmãos. Está tudo bem reconhecer limites, reconhecer momentos. Está tudo bem. Uma igreja saudável trabalha de maneira saudável, irmãos. É melhor estar sentado curado do que estar em atividade doente. É melhor estar sentado curado do que você para lá e para cá, fazendo um monte de coisa, doente, adoecendo. Amém, irmãos? Que haja essa compreensão em nome de Jesus. Viver igreja é pertencer a uma família. É diferente de somente congregar. Daqui a pouco eu volto nisso aqui. E o processo para servir nos ministérios, irmãos. A gente vai ter aqui esse processo. Como é que é o processo? Para que cada pessoa seja bem direcionada e sirva com excelência, teremos um processo antes da inclusão em alguns ministérios. Em alguns ministérios, irmãos, entendeu? Por quê? Porque tem ministério aqui, irmãos, que eu falei, irmãos, é para todos. Uma limpeza, uma organização, uma atenção, uma boa recepção. Irmãos, isso é para todos nós. Faz parte de tudo aqui. Agora tem alguns ministérios que a gente vai ter que ter uma conversa, vai incluir essa pessoa naquele ministério,
vai conversar, vai explicar. Aí alguns requisitos básicos é ser batizado, é ter no mínimo 3 meses como membro ativo da igreja e é ter uma vida com bom testemunho. Aí a gente vai ter uma conversa com essa pessoa, conversar com o cara voluntário para entender a disponibilidade de tempo, a disposição para servir, o nível de comprometimento, o testemunho e a caminhada que essa pessoa tem com Deus. E os princípios, irmãos, princípios importantes, é servir com amor e alegria, é o compromisso e a responsabilidade, é a submissão à liderança, é o espírito de equipe e a fidelidade e a constância. Amém, irmãos? Amém. Uma igreja organizada cresce com saúde, unidade e propósito, e quando cada pessoa ocupa o seu lugar e serve com dedicação, o reino de Deus avança. Que assim seja, irmãos, em nome de Jesus. Que nós venhamos viver de maneira organizada e crescer com saúde, com unidade e com propósito. Bem, irmãos? Amém. Alguma dúvida? Organizada. Quem está fazendo tudo isso, irmãos? Porque queremos ser assim. Eu gosto de aprender com o pastor lá em Campinas, isso aí, de analisar cada palavra. E aí eu volto na etimologia, às vezes, da palavra, para entender a palavra. E aí quando a gente analisa cada palavra, a gente compreende melhor quem está falando. Uma igreja. Primeiro começa assim, igreja. Fundamentada em Jesus. Organismo vivo. Vencendo perseguições. Igreja cristã, reformada, protestante, nazareno, OIV, uma comunidade local na cidade de Dortmund. Pastor Gabriel, Camila, presbitério, voluntários, irmãos, família, corpo, igreja. Jesus é o cabeça e nós somos os membros desse corpo, igreja. Isso tudo aqui é para que a igreja se organize. Amém. Para que a igreja fique organizada, ela cresça com saúde. A gente não quer crescer de maneira que nem todo crescimento às vezes é saudável. Tem que estar de acordo com a saúde do corpo. Crescer com saúde, com unidade, sem rebeldia, sem divisão, sem raiz de amargura. Nada disso, irmão. É crescer com unidade, com clareza, com transparência, com sinceridade, com verdade, unidade e propósito. E esse é o nosso propósito. Essa é a nossa visão. Essa é a nossa missão. Crescimento saudável para que a gente vive igreja de maneira viva e bíblica em nome de Jesus. Porque congregar é diferente de pertencer. E é isso que a gente quer ensinar-nos. É isso que a gente precisa viver. Congregar é só você ir até o lugar, senta, recebe e vai embora. Você não se envolve na vida da igreja. Você não aprende, você não conversa com outras pessoas. Irmãos, esse não é o plano da igreja. O plano da igreja é pertencimento, irmãos. Pertencimento é fazer parte de uma família, irmãos. A gente se chama irmãos. Pelo amor de Deus. A gente foi chamado para ser irmãos. Unidos pelo sangue de Jesus. Unidos pelo sangue de Jesus. Irmão, se preocupa com o outro, irmão. Irmão, ora pelo outro. Irmão, vai atrás. Irmão, liga. Irmão, manda mensagem. Irmão, visita. Irmão, é família. Existe essa linha invisível mais profunda entre quem apenas frequenta a igreja e quem realmente faz parte dela. Congregar é estar presente. Estou aqui todo domingo. Muito bom. Mas pertencer é estar comprometido.
E a Bíblia nos mostra que Deus nunca projetou a igreja como um público, mas como um corpo vivo. É corpo vivo, igreja, irmãos. A igreja que muda, a igreja que entra para a história, irmãos, é o corpo vivo. Essa é a igreja primitiva, irmãos, que é o nosso exemplo supremo de igreja. A igreja que está recebendo e andando segundo a doutrina dos apóstolos, segundo a palavra de Deus, está compartilhando o pão de casa em casa, está vivendo e tendo tudo em comum, uma só fé, um só amor, uma só esperança, vivendo a unidade do corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é se entregar, é se render, é ter comprometimento, é compartilhar. Olha, estou passando por isso, ora por mim. Estou passando por certa dificuldade, preciso de ajuda. É estar junto, irmãos. É estar junto. É estar junto. Congregar e pertencer são duas palavras diferentes, irmãos. Qual a igreja que você congrega? É uma resposta. Qual a igreja que você pertence? Já é outra resposta. A gente precisa pertencer à igreja. A gente precisa fazer parte da igreja. Porque esse é o plano de Deus, irmãos. Esse é o plano de Deus. É isso que transforma a nossa vida. É isso que nos traz crescimento espiritual. Isso nos traz crescimento espiritual, irmãos. É muito importante a gente cultuar todo domingo. Mas mais importante ainda é a gente continuar cultuando todos os dias. Amém. Vivendo na presença de Deus todos os dias. Glória a Deus. Cultuando a Ele, pertencendo à família, participando das programações que tem na igreja, participando e se relacionando com os irmãos. A gente vai fazendo amizade aqui, irmãos. Meus irmãos, a verdade é, eu tenho essa experiência, irmão, de compartilhar algo assim que eu compartilhei um pouco, 8 anos numa igreja, 4 em outra, 15 anos ao todo, servindo em igreja local, e é a maior experiência que eu percebo. Os relacionamentos mais duradouros e mais profundos que a gente acaba construindo é quando a gente tem comunhão, quando a gente tem tempo de mesa, quando a gente senta junto, quando a gente convida para a nossa casa, quando a gente vai na casa do outro, quando a gente senta e se envolve, quer saber da vida do outro, quer orar pelo outro, quer estar junto. Irmãos, isso é muito importante. É muito importante. Não é curiosidade, tipo assim, quero saber da vida do fulano. Isso aí, se for essa a sua motivação, melhor você procurar outro lugar. Agora, se a sua motivação não, estou preocupado com fulano, eu quero orar por fulano. Não, vamos crescer espiritualmente junto. Sabe, se essa é a motivação, glória a Deus. Glória a Deus, e continue e faça. Porque a igreja é família. Igreja é família. É um só corpo, com muitos membros. Coloca aí, Tiago, por favor, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês é membro desse corpo. Vocês leem isso aqui e ficam, tá tudo bem? Assim, tá bom. Não é possível, né? Não tem como, né? Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cristo tem um corpo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Cada um de vocês é membro do corpo de Cristo. E Cristo atua no mundo através de nós, que somos membros do corpo dele. Cristo toca no fulano e no beltrano através de nós, que somos mãos e pés dele. Amém. Irmãos, isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa concepção de mundo. Não é possível. O fulano está morrendo, eu me importo com ele. Eu vou atrás, eu oro. Eu me preocupo porque eu sou corpo de Cristo. Membro desse corpo. É maravilhoso, cada um de vocês é individualmente membro desse corpo. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. E é legal, sabe que é maravilhoso essa passagem, que ele vai continuando aqui descrevendo algumas funções ministeriais do corpo. E ali depois ele continua falando, em 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor.
E aí ele vai descrevendo, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa. Quer dizer, qualquer coisa que eu fizer sem amor, de nada vale. Tudo necessita ser feito com amor. O amor é o motivo, é aquilo que nos move, é aquilo que nos tem como gasolina para a nossa alma, é o amor. Fazer por amor a Deus e amor ao próximo. Pois essa é a base, esse é o fundamento. Toda a lei e os profetas se resumem a esses dois mandamentos: amar a Deus com todo o coração, alma e entendimento, e o próximo como nós mesmos, pois somos membros do corpo de Cristo. E através de nós, vidas são alcançadas, vidas são transformadas. Para a honra e glória dele, dele somente, em nome de Jesus. Cada membro tem uma função, todos os membros têm funções. Todos, cada membro tem uma importância, todos os membros têm importância, e cada membro tem uma responsabilidade, todos os membros têm responsabilidade. Um só corpo não funciona como espectadores, mas funciona com membros ativos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós devemos nos perguntar: será que nós estamos funcionando no corpo? Ou apenas assistindo o corpo? Deus colocou em nossas mãos talentos que não são para enterrar, e sim para servir. A gente vai ler lá em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, a parábola dos talentos, que para mim é demais, irmãos, é demais. A parábola dos talentos de Mateus 25, do 14 ao 30. É interessante que Deus apresenta essa história e Ele nos mostra: há uma distribuição de talentos. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Depois de muito tempo, lá no versículo 19, depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: ó, Senhor, me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi meu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado no meu dinheiro aos banquetes, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem lhe será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Resumindo, irmãos, Deus nos dá talentos, para um dá 5, para um dá 3, para um dá 1. E é interessante que se fecha só um. O propósito desse talento é para que a gente multiplique esse talento, irmãos. Às vezes você fala assim: nossa, mas eu não sei fazer nada, né? Eu não sei fazer nada. Mas uma coisa você sabe fazer, não é possível. Às vezes você só consegue, igual o testemunho do Billy Graham, né? Às vezes você só consegue trazer o irmão ali, ó. Irmão, seja bem-vindo, boa tarde. Tem uma cadeira ali na frente para você. Você consegue fazer isso? Eu, por muitos anos, fui o cara que fazia isso na igreja. E aí, Billy Graham chegou numa conferência lá nos Estados Unidos, estava lotado. Vocês conhecem o Billy Graham? Eu fui falar. Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Ele era um pregador americano que lotava os estados, 1 milhão de pessoas, viajou o mundo inteiro, aconselhava até os presidentes dos Estados Unidos. E ele chegou numa conferência e não tinha lugar. Aí, estava indo embora. Aí chegou o diácono, foi correndo atrás dele na esquina. Falou: Billy Graham, não sabe o nome dele. O diácono foi correndo atrás dele: não, volta. Tem um lugar para você lá. Billy Graham foi, sentou aquele dia, recebeu uma palavra de Deus,
conheceu Jesus como Senhor Salvador, e depois daquele dia ele foi experiência do novo nascimento e nunca mais foi o mesmo, se tornou o maior evangelista de todos. Amém, aleluia. Quem que foi aquele diácono lá que chamou o menino do outro lado da rua e ele preparou uma cadeira para ele sentar? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe o nome dele. Mas através da atitude dele, milhões de pessoas foram alcançadas. Aleluia, glória. Às vezes é um mínimo talento que você tem, mas você tem que colocar em prática. Amém. Não esconda. Cada um tem um dom, cada um tem um talento, cada um tem uma vocação, cada um tem algo que Deus derrama em nossas mãos. E a gente precisa fazer a nossa parte, sem ficar se comparando, sem ficar falando, que o fulano faz melhor que eu, mas meu outro não faz aquilo, mas a igreja daquele lá está maior que a minha. Sai daí, meu irmão, faz a sua. Eu fiz até um dia de semana falando sobre isso. Faz a sua. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Ele é o exemplo supremo. Ele nos coloca talentos em nossas mãos, para que nós venhamos multiplicar e abençoar outras pessoas. Seja lá o que for, seja cozinhar, seja fazer um café, seja limpar o banheiro, seja pregar a palavra, seja louvar, seja tocar o violão, seja tocar o piano, seja tocar, seja lá o que for, irmãos. Seja Cristo nessa terra. Amém. Que esse é o corpo dele. Você faz parte do propósito de salvação do mundo. Amém. Porque Deus nos fez discípulos para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus, que a gente venha descobrir os nossos dons, potencializá-los, usá-los, servir, multiplicar o que foi recebido e não enterrar. Enterrar talentos é negligência. Em nome de Jesus, que a gente venha saber ensinar isso para outras pessoas também, para que a gente não fique estagnado, irmãos, que a gente venha avançar para a glória do nosso Senhor. E tudo que a gente recebe, irmãos, não é para nós, nada para nós, é sempre pensando no outro. Cada um administra, 1 Pedro 4,10, cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Múltiplas formas, a multiforme graça de Deus que atua no mundo, de diferentes maneiras, de diferentes formas. Deus toca no brasileiro de uma maneira, Deus toca no alemão de outra maneira, Deus toca no português de uma maneira, Deus toca no angolano de outra maneira, Deus toca no italiano de uma maneira. Você tem uma maneira de trabalhar, você tem uma maneira de falar, você tem um contexto que você nasceu, uma família que você foi educado. Tudo aquilo vai te formando para você se tornar alguém assim, capacitado, exercendo o seu dom para abençoar outras pessoas, para alcançar outras vidas. Em nome de Jesus, tudo é derramado em nossas mãos para que nós venhamos servir com responsabilidade. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Em nome de Jesus. E que a gente venha colocar tudo isso no seguinte fechamento aqui em João, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um. Jesus falando, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim, eu estou em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. O propósito é a unidade, o propósito é a salvação, o propósito é a edificação, o propósito é a família. O propósito da igreja é isso, irmãos. É ser uma, tendo unidade, suportando em amor, perdoando, caminhando junto. Irmãos, isso é família. Família, a gente vai lidar com o problema do outro. A gente vai lidar com aquele cara mais desaforado. Tem o Judas que trai. Tem o Pedro que corta a orelha. Tem aqueles caras mais esquentados. Mas tem também o João, que é fiel até o fim. Amém. Tem o João. Muita gente esquece do João.
Muita gente fala do Judas que corta a orelha. Não, Judas que trai. O Pedro que corta a orelha. Mas muitos esquecem do João que é fiel até o fim. E também muitos esquecem do Pedro que corta a orelha, mas tem um encontro com Jesus e tem vida transformada. Amém, aleluia. Porque muita gente fala, eu sou meio desaforado assim, eu levo desaforo para casa, eu sou meio explosivo, né? Sou igual o Pedro, corta as orelhas de soldado e tal. Não, Pedro fez isso num episódio, ele não ficou a vida inteira cortando a orelha de soldado. Ele teve vida transformada. Você vai ler as cartas de Pedro aqui, Pedro falando de amor, de caridade, de Espírito Santo, fraternidade. Irmãos, é Pedro transformado, o Espírito Santo transforma vidas. Amém. João também, que foi fiel até o fim, estava lá aos pés da cruz, era chamado de filho do trovão, que ele tinha um temperamento também meio explosivo, João. Então o encontro com Jesus nos muda, irmãos, nos transforma e nos coloca numa família para a gente viver em serviço e em responsabilidade. Amém. Em unidade, crescendo de maneira saudável e glorificando o nosso Deus em tudo que fizermos. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus, que assim seja, que nós venhamos viver família, pertencendo ao corpo, vivendo para a glória do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa comunhão ali, todos são bem-vindos. Fica um pouquinho, meu irmão, quero continuar com vocês por enquanto. Vai ter o bolo aí para o nosso irmão Charles, a nossa irmã Bi, e todos são bem-vindos. Amém, Marco? Glória a Deus. Deus abençoe a semana de cada um. Eu vou mandar aqui esse material do estudo no grupo. Amém. Para a gente estar lendo. Quem não veio, vou mandar para assistir no YouTube. E que não seja somente uma revisão de organizações, de ministérios, de encher a nossa cabeça, mas que seja algo concreto para a nossa vida, irmãos. Que a gente saia assim, realmente estou fazendo parte da igreja séria, sabe? Aleluia. A igreja está se organizando, a igreja tem ministérios que vai precisar da minha ajuda, a igreja está se formando, a igreja quer crescer de maneira saudável, a igreja quer viver família, a igreja quer viver de maneira bíblica, a igreja quer realmente ser esse lugar de amor, de esperança e novos recomeços. E se a gente for frustrado e decepcionado em algum lugar, aqui é lugar de novos recomeços para a gente viver um novo caminho na presença de Cristo Jesus. Em nome do nosso Senhor. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelos louvores. Obrigado por esse estudo. Obrigado por tudo que foi compartilhado aqui. E que nós venhamos, em nome de Jesus, ter tudo gravado no nosso coração. Que não venha sair, ó Pai, entrar de um lado e sair do outro, mas que fique, Pai, em nossos corações, em nossas mentes. Que nós venhamos, ó Pai, viver a igreja pertencendo realmente com senso de responsabilidade, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada vida que está aqui, tocando em cada coração, tocando em cada família, Pai. Vá de encontro, Senhor, a cada necessidade dos nossos irmãos, ó Pai. O Senhor conhece, ó Pai, cada vida aqui presente. Pessoas que estão clamando por um milagre, pessoas que estão clamando por uma resposta, pessoas que estão às vezes com um vazio gigantesco dentro da alma. O Senhor pode preencher, o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode avivar corações, ó Pai, em nome de Jesus. O Senhor pode trazer esse amor genuíno para a tua igreja, esse amor genuíno para a gente viver na tua presença, te servindo com amor, com integridade, com responsabilidade, ó Pai, com gratidão por tudo que o Senhor fez na obra da cruz do Calvário, morrendo por nós, para que nós possamos viver agora a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, queremos viver essa vida como corpo, como família, em nome de Jesus, nos ajudando mutuamente, edificando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, para que o teu nome seja, em nome de Jesus, glorificado, exaltado, e outras vidas nessa terra, outras vidas nessa nação venham ser alcançadas através de nossas vidas, em nome de Jesus. Pois se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, pois Cristo é o nosso fundamento e é nele que vivemos, nos movemos e existimos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos os santos digam amém. Aleluia.